Olá, estamos começando a Bíblia no meu dia a dia e já nesse começo uma frase de Santo Antônio de Pádua. Olha só, o pregador fala com os dois lábios, com a sua vida e com a sua boa fama. Portanto, palavra, anúncio e testemunho. Essa é a necessidade de cada um de nós para vivermos realmente a nossa vida de cristãos, a nossa vida de evangelizadores. O nosso estudo de hoje está em Romanos 9, do 1 ao 18. Caderno e caneta na mão, está começando o programa A Bíblia no meu dia a dia. Vamos rezar então, vamos nos colocar na presença do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim nós pedimos ao Senhor que Ele nos abençoe, que Ele nos ilumine nesse nosso estudo da palavra de hoje. É o nosso encontro pessoal com Jesus, o nosso diário espiritual, essa leitura orante em que nós nos colocamos diante de Jesus palavra para acolher a sua mensagem e podermos colocar em prática. Senhor Jesus, aqui diante de Ti, nós nos dispomos a nossa vida, a nossa compreensão, o nosso conhecimento, a nossa vontade e o nosso desejo de colocar em prática, Senhor, a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, e envia o Teu Espírito Santo para que realmente possamos acolher o que o Senhor quer nos dizer nesse dia. Amém. Vamos lá então para o nosso estudo de hoje, Romanos 9, de 1 a 18. O Senhor quer falar ao nosso coração. Acolhamos essa mensagem com uma postura ativa. Por isso a gente pega aqui caneta, régua, para grifar aquilo que o Senhor vai nos dizendo, aquilo que chama a nossa atenção. A eleição de Israel. Não estou mentindo, mas digo a verdade. Em Cristo e minha consciência, no Espírito Santo, o atesta. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua. E aqui a gente já dá uma pausa para perguntar lá para o Padre Cláudio. Padre Cláudio, qual é essa dor contínua que Paulo fala que ele tem no coração dele? Nesse capítulo 9 que nós estamos refletindo, após Paulo falar de que todos são pecadores e ao mesmo tempo de dizer que todos nós nos tornamos justos pela fé, nesse terceiro momento, Paulo então vai se perguntar: e Israel? E os meus compatriotas? Por que não aceitaram o Evangelho? Por que não se converteram? Paulo vai dizer assim, nesta carta: a eles foram dadas as alianças, as promessas, a eles foram dadas a lei, e por que não se converteram? Por que não acreditaram em Jesus como Messias? E esta é realmente a dor de Paulo. Paulo vai chegar mesmo a dizer que se ele pudesse se tornar até um anátema, ou seja, até de certa forma um excomungado da sua comunidade, para que os seus compatriotas pudessem acreditar no Evangelho, ele assim o faria. É claro que Paulo parte de um certo exagero, mas é esse exagero que quer levar a uma verdade. A verdade que Paulo quer transmitir é de que Jesus é o Messias, de que é Ele que cumpre as promessas, de que a lei anunciada no Antigo Testamento tem o seu cumprimento nele. E Paulo sente essa dor. Ao final da sua trajetória, sente que muitos dos seus compatriotas, na fé, os israelitas não haviam acreditado em Jesus Cristo como Messias. E essa é a reflexão que Paulo agora vai começar a fazer conosco. O mistério de Israel. O que resta a Israel? Qual é o caminho de Israel após ter rejeitado o seu próprio Messias? Obrigado, Padre Cláudio, por essa explicação. A gente continua a leitura no versículo 3. A tal ponto que desejaria ser eu mesmo excluído de Cristo em favor de meus irmãos, meus parentes segundo a carne. Eles são israelitas, a eles pertencem a adoção como filhos, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas.
Deles é que descende quanta carne, o Cristo que está acima de tudo, Deus bendito para sempre. Amém. Não que tenha falhado a palavra de Deus. De fato, nem todos os descendentes de Israel são Israel. Nem é por serem descendentes de Abraão que todos são seus filhos. Mas é em Isaque que terá começo a tua descendência. O que significa? Não são os filhos físicos que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são considerados descendência. De fato, são estes os termos da promessa. Por esta época eu virei e Sara terá um filho. E não é só. Há também Rebeca, que concebeu gêmeos de um só homem, Isaque, nosso pai. E antes mesmo de eles nascerem e terem feito algo de bem ou de mal, foi-lhe dito: o mais velho servirá ao mais novo. Conforme está escrito: amei mais a Jacó do que a Esaú. Assim se confirmou o propósito de Deus, propósito de livre escolha, dependendo daquele que chama, e não de ações humanas. Que diremos então? Haveria porventura injustiça em Deus? De modo algum, pois ele disse a Moisés: farei misericórdia a quem eu quiser e terei piedade de quem eu quiser. Portanto, aqui a gente encontra um princípio eterno, eu vou grifar. A escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus, que usa de misericórdia. Pois a Escritura diz a respeito do faraó: eu te deixei de pé precisamente para mostrar em ti meu poder e para tornar meu nome conhecido por toda a terra. Em seguida, um outro princípio eterno. Assim, pois, ele faz misericórdia a quem ele quer e endurece a quem ele quer. Palavra do Senhor, graças a Deus. Assim a gente começa a nossa reflexão, nós fizemos a nossa leitura da palavra, grifamos alguns trechos, os princípios eternos que nós encontramos aqui no versículo 16, depois no versículo 18. É importante a gente fazer essa leitura prestando bastante atenção. Por causa do tempo, a gente faz uma vez, mas na sua casa, o ideal é que você leia por diversas vezes e você grife também verbos, grife os personagens com os quais você se identifica. Tudo isso vai nos ajudando a assimilar a palavra para poder compreender e, lógico, colocar em prática essa palavra de Deus na nossa vida. O que Deus me falou? Qual a mensagem de Deus para mim? Eu acho muito bonito ver essa preocupação de Paulo com os israelitas, com os judeus que não aderiram a Cristo. E Paulo vai falar: eles são como meus parentes, como meus irmãos. E eu estou preocupado com eles porque eles ainda não aderiram a Cristo. Talvez você aí na sua casa tenha essa preocupação com familiares, com vizinhos, com amigos, que você vê que não estão seguindo o caminho que se espera, o caminho de Cristo, o caminho da santidade, mas aí um grande consolo é a confiança na misericórdia do Senhor. Deus faz misericórdia a quem Ele quer. E a escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus, que usa de misericórdia. E eu vou até anotar isso, a escolha de Deus, me chamou muito a atenção isso. E é isso que Deus está me falando hoje. A escolha de Deus não depende da vontade ou dos esforços do ser humano, mas somente de Deus, que usa de misericórdia. Essa palavra hoje, meus irmãos, ela é um conforto, ela é um consolo para nós. Eu vou anotar do jeitinho que ela está, Romanos 9, 16. A escolha de Deus, ela não depende da nossa vontade ou dos nossos esforços. Talvez a gente, como pai, como amigo, como irmão,
a gente se esforce muito para tentar levar as pessoas para Deus. E essas tentativas, elas não são perdidas, não, elas são importantes também. Mas o Senhor, Ele nos convida hoje a uma confiança na misericórdia, que vai além dos nossos esforços ou da nossa vontade. Afinal, o mais interessado em salvar as almas é o próprio Jesus. Ele está dizendo aqui, e a gente vê o quanto Ele quer a salvação das almas. O Senhor nos chama, então, a essa confiança na misericórdia do Senhor. Que o Senhor usa com misericórdia, assim Ele faz misericórdia a quem Ele quer. Vamos então rezar, gente? Se não depende dos esforços nem da vontade, vamos pedir a Deus então em oração. Senhor, nós queremos te pedir por nossos familiares, talvez uma pessoa que hoje está no seu coração e você está preocupado com essa pessoa, essa preocupação tem deixado você angustiado, angustiada. Entrega essa pessoa, confia essa pessoa na misericórdia do Senhor. Senhor, os meus irmãos que estão aqui agora, nesse momento, rezando conosco, na TV Canção Nova, estão te apresentando, Senhor, familiares, pessoas que precisam hoje ser alcançadas por Tua misericórdia. Ouve, Senhor Jesus, as preces. Tranquiliza essa pessoa que está nesse momento diante de Ti rezando, Senhor. Nós estamos, Jesus, diante da Tua palavra, Senhor, e nós cremos que o Senhor está vivo e presente em nosso meio. E isso nos alegra, Senhor Jesus. A gente fica por aqui, o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia, mas você continua estudando na sua casa, tá bom? Até o próximo programa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!